Ano 27 de nossa era. Um jovem judeu resolve desafiar a ordem política e econômica de Jerusalém, ao convocar seus conterrâneos a retornarem ao Jordão, o rio que Israel, sob a liderança de Josué como sucessor de Moisés, cruzara cerca de 1480 anos antes para tomar o território cananita e estabelecer o seu território teocrático no mitológico êxodo do Egito. Evidentemente, se tratava de uma afronta direta ao templo e à sua realeza monástica, e cada judeu, ao comparecer a essa convocação, estava reconhecendo publicamente a corrupção política de sua nação em relação ao propósito original de sua existência, o que os evangelistas registram sob o eufemismo de confessar seus pecados. Um ano depois, seu primo, que coincidentemente, entre aspas, tinha o mesmo nome que o sucessor político de Moisés na sua forma abreviada Yeshua, é apresentado por este João Batista como o eleito de Elohim, que vem para imergir Israel no fogo e no espírito, né? Um claro eufemismo para uma agitação civil em torno da instauração de uma nova ordem teocrática, que na verdade era a restauração da ordem original, a qual havia sucumbido aos interesses econômicos do templo. Mas afinal, o que era o Templo de Jerusalém? E qual era a natureza política de sua atividade econômica? Bom, em carta endereçada ao imperador Trajano entre 98 e 117 d.C., Plínio, o jovem, então governador de Bitínia, pedindo orientações acerca de como proceder em relação ao julgamento de cristãos, escreve o seguinte: é certamente bem claro que os templos, que antes estavam quase desertos, agora começam novamente a ser frequentados e seus ritos religiosos restabelecidos, e os animais para os sacrifícios chegam de novo de todas as partes e voltam a ser comercializados, para os quais antes havia poucos compradores. O Templo de Jerusalém, assim como todos os templos de sacrifício animal na época, era na verdade um abatedouro industrial primitivo, onde os pecuaristas locais comercializavam seus rebanhos e as parcelas abastadas da população se fartavam de carne, enquanto os pobres padeciam por falta de pão e terra para cultivar seus alimentos, né? A densidade demográfica sustentável para uma população onívora, em comparação com uma população vegetariana estrita, é 13 vezes inferior. Ou seja, é necessário um espaço 13 vezes maior para manter uma população onívora que o seu equivalente em população estritamente vegetariana, né? E obviamente essa é uma conta que não fecha e torna os conflitos e a miséria inevitáveis. E foi provavelmente essa a origem material do vegetarianismo no auge do desenvolvimento neolítico, quando o crescimento populacional dos diversos assentamentos tribais primitivos começou a demandar expansão territorial para seus respectivos rebanhos, e as fronteiras vizinhas se tornaram um empecilho para tal. O conflito material de interesses levou então ao desenvolvimento político de uma teologia animalista, cujo primeiro capítulo do Gênesis é uma genuína expressão e um autêntico manifesto. Sei que aqui sou uma voz que grita no deserto e não estou apoiado nem pela teologia,
nem pela exegese crítica secular no meio acadêmico. Evidentemente, eu posso estar completamente equivocado em minha leitura e tudo isso não passar de uma alucinação da minha parte. Mas me parece difícil refutar o aspecto teológico da dieta vegetariana estrita como ordenamento divino em Gênesis 1, 29 e 30. Então vamos começar com o verso 26, que diz o seguinte: E disse, Como o paleo hebraico não possuía sinais ortográficos, os tradutores, de modo geral, se reservam o direito de pontuar o texto de acordo com seus vieses hermenêuticos. E eu, particularmente, não conheço uma única tradução que coloque os 2 pontos antes do substantivo Elohim, como estou fazendo aqui. Isto porque todos os tradutores tratam Elohim como o nome próprio de uma divindade em particular. Eu, porém, proponho traduzir Elohim como o plural de El, e esse, a meu ver, é o único modo do verbo façamos e do pronome possessivo nosso, em primeira pessoa do plural, fazerem sentido nessa frase, né? O que, por sua vez, coloca outra questão em relação à narrativa. Afinal, quem disse Elohim, deuses, né? Elohim, plural de El, cuja tradução literal seria deuses. Quem disse, afinal, deuses façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e tudo que se move ou rasteja sobre a terra? E a quem ele falava? E é aqui que os versos 29 e 30 se explicam ao explicar o verso 26. Leiamos ambos com o mesmo método ortográfico e a mesma tradução para Elohim, para ver como fica. E disse, deuses, eis que vos tenho dado a erva que dá semente sobre a face da terra, e toda árvore que dá fruto com semente, para vos servir como alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, toda erva verde será para alimento. E assim é. A primeira observação aqui é a ordem vegetariana para os animais não é dirigida aos animais, mas aos deuses com quem o diálogo se passa. Deuses feitos à imagem e semelhança do que fala a seus ouvintes, no verso 26, que são os vegetarianos do verso 29. E aqui está o que me parece a exegese perfeita e a única que faz sentido. Estamos diante de um manifesto teopolítico no qual um escriba vegetariano, dirigindo-se à sua comunidade vegetariana, propõe fazer deuses os homens e mulheres vegetarianos como eles, para que dos céus governem tudo que se move na terra e tornem todos os seres viventes vegetarianos como eles. E a partir daqui explicamos todo o texto em seu contexto de semana teológica, que fecha com o repouso dos deuses no 7º dia, após a instauração teocrática do reino vegetariano no 6º, quando os céus e a terra e todo o seu exército são consumados. E já não anoitece, porque as trevas foram vencidas. E, obviamente, as trevas, no caso, seriam os deuses onívoros em sua cultura carnista, certo? E esse embate teocrático é a criação que começa no primeiro versículo. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Ou seja, traduzindo, no princípio do criar deuses, os céus e a terra, que estava deserta e desolada, enquanto as trevas cobriam o abismo e o vento de deuses soprava as águas. Note o leitor que estamos diante de uma tempestade mitológica que, na verdade, é um eufemismo para um confronto teocrático entre os diversos deuses
que regem a terra por meio de seus respectivos céus. O escriba retrata os céus no plural e a terra no singular, pois na concepção dos povos bíblicos a terra comum a todas as nações era teocraticamente dividida por diversas cúpulas celestes, como uma bandeja com diversas tigelas côncavas sobre ela, sendo cada cúpula celeste a redoma particular dos deuses fundadores de suas respectivas nações. Os deuses, nessa acepção, não eram produtos de uma especulação metafísica abstrata da observação natural do céu, mas a projeção astral para o céu dos patriarcas nacionais que legislavam a terra em vida, por ocasião da sua morte, e suposta ressurreição posterior, exatamente como no mito de Jesus, proclamado por seus seguidores. Então a terra deserta e desolada, sob o abismo em trevas, é a nação do próprio escriba, sob seu respectivo céu, cujo patriarca vegetariano ainda não tinha ascendido para ser Yahvé Elohim, isto é, Senhor entre os deuses, e controlar os fenômenos terrenos, como se lê em Gênesis 2:5, onde o mesmo ainda não dispunha de agricultores para lavrar a sua terra e não tinha feito chover sobre ela. Enquanto isso, os demais deuses dos outros céus sopravam as águas da tempestade doutrinária sobre seus respectivos povos. Porém, tudo neste cenário primitivo era trevas. Essa metáfora teológica pode ser verificada em Deuteronômio 32, 1 a 5, onde se lê: goteja a minha doutrina como a chuva, e destila a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Então ouve-se a palavra do que diz: deuses, esteja a luz. E a luz esteve. E viu deuses a luz que era boa, e as trevas das quais a separou. E obviamente o plural deuses Elohim aqui é atribuído à própria luz e às trevas, respectivamente, sendo a luz produzida por um único céu, que é o céu sob a nação do escriba, enquanto as trevas, no plural, respectivas a todos os outros céus, como as doutrinas dos seus deuses. E é este o primeiro dia. Então agora vamos aprofundar aqui o método, né, e verificar como esta exegese se aplica a todo o contexto da semana teocrática, né? Então Gênesis 1, no princípio do criar Deus os céus e a terra, tenha em mente que os céus são firmamentos imagéticos sobre as diversas nações da terra conhecida pelo escriba e sua comunidade. E Gênesis 2 vai dizer então que a terra está uma desolação e um deserto. A treva cobre as faces do abismo e o vento de deuses sopra sobre as águas. A descrição de uma tempestade retrata de forma eufemística a condição dos conterrâneos do escriba e seus vizinhos sob o governo da ignorância generalizada de seus respectivos deuses nacionais. Este é o vento dos deuses soprando as águas da tempestade sobre uma terra cujos moradores se escondem de sua presença em uma noite profunda, né? Gênesis 1:3 vai dizer então: ordenou deuses para estabelecer a luz, e a luz esteve. Então inicia-se o reino da luz com a ordenação ancestral dos deuses na terra do escriba. A luz ali não é o fenômeno físico, mas o processo traditivo de intelectualização cultural teocraticamente estabelecido na terra do escriba, em contraposição à treva das teocracias vizinhas. Por isso ela antecede o estabelecimento dos céus e a imersão da própria terra, que só podem se estabelecer a partir
dela, né, dessa luz. Então Gênesis 4 vai dizer, viu deuses a luz que era boa e que separou das trevas, né? Aqui está explícito que se trata do enfrentamento teocrático entre os deuses da luz, que são os fundadores nacionais da terra do escriba, e da treva, né, que são as nações, os deuses das nações ao redor, né? E Gênesis 1:5 então vai dizer que assim deuses denominou a luz dia e a treva noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Tenha em mente que a intenção do escriba aqui é conduzir a narrativa ao estabelecimento definitivo da luz no sétimo dia, para o repouso dos deuses, o que obviamente implica que as tardes e manhãs dos 6 dias antecedentes representam a corrupção e consequente sucumbência de seus antepassados à treva das teocracias vizinhas, né? Portanto, assim como esta nada tem a ver com a gênese astronômica do céu e da terra, e nem tampouco se refere a uma criação cosmogônica de Judá, Jerusalém, ou mesmo da Israel abraâmica posterior, né? O sentido literal é muito mais prosaico e diz respeito ao estabelecimento político da nação do escriba e pretensa colonização teocrática subsequente, né, dos territórios vizinhos em seu respectivo desdobramento, né? Então Gênesis 1:6 vai dizer que então ordenou deuses para estar uma redoma entre as águas e haver separação entre elas. E Gênesis 1:7-8, né, vai dizer, e fez deuses a redoma e fez separação entre as águas ao redor e as águas sob a redoma, que chamou céus. E foi a tarde e manhã, o segundo dia. A manhã do segundo dia traz os deuses da luz e o estabelecimento de sua própria redoma celeste sobre a nação do escriba, inaugurando seu território teocrático local e sua respectiva doutrina interna, isolada das doutrinas teocráticas exteriores, na metáfora da separação das águas. Lembrando mais uma vez o que se lê em Deuteronômio 32, 1-5, né? Então, quando no segundo versículo se lê que o Rua de Elohim, isto é, o vento de deuses soprava as águas, é uma referência à colonização pelas doutrinas teocráticas vizinhas, pois na compreensão daqueles povos a comunicação verbal se dava pela transferência física das palavras por meio do hálito, do fôlego do que fala, para a respiração do que ouve, como em Gênesis 2:7, né? E, consequentemente, o vento representa a palavra da autoridade. Por isso, em João, Jesus é apresentado como o Verbo encarnado de Deus, né? Mas também a nação sob a redoma foi corrompida e sucumbiu à dominação exterior, resultando no entardecer e consequente treva do segundo dia, né? Então Gênesis 1:9-10 vai dizer, e ordenou deuses para o ajuntamento das águas sob os céus, e a consideração da terra e dos mares que chamou deuses, pois viu deuses o que era bom. Aqui as diversas doutrinas se organizam sob suas respectivas teocracias e o território teocrático do escriba conquista sua notoriedade e se afirma entre os demais, né? E aí na sequência Gênesis 1:11-13, né, vai dizer, lembrando mais uma vez que aqui nós estamos partindo da tradução de Elohim no plural, deuses, né, e do nosso método ortográfico aqui, como já disse antes. Então Gênesis 1:11-13 vai dizer, e ordenou deuses
para que a terra produzisse ervas e árvores frutíferas, e assim foi. E viu Deus o que era bom, e foi a tarde e manhã, o dia terceiro. Então aqui o escriba nos apresenta o estabelecimento de uma teocracia agrícola, como no segundo capítulo, o que pode indicar que a redação deste é posterior a daquele, já que também o terceiro dia foi corrompido, assim como lá, né? E na sequência, Gênesis 1, 14 e 15, vai dizer: E ordenou deuses para estar iluminando na redoma dos céus e haver separação entre o dia e a noite, e para simbolizar os tempos, e assim foi. Então aqui os ancestrais políticos na condição de deuses celestes nacionais são associados aos astros, né? Aí Gênesis 1, 16 ao 19, vai dizer: fez deuses os dois grandes luminares, o maior que governa o dia e o menor que governa a noite, e as estrelas. E deuses os estabeleceu na redoma dos céus para brilhar sobre a terra e separar a luz e a treva. E viu deuses o que era bom, e foi tarde e manhã, o quarto dia. Aqui parece uma clara referência à mitologia de Horus e Sete, como os deuses do dia e da noite, né? Sol e lua, respectivamente, simbolizando a permanente corrupção teocrática nacional, né? E então o quarto dia vai ser o dia dos astros, né? O quinto dia vai ser o dia dos deuses animalizados, né? Nas águas, depois nos céus e na terra, e tudo que rasteja sobre a terra, né? E isso, mais uma vez, vai se encaixar, por exemplo, com a mitologia egípcia, né? Que você vê muitos deuses representados como figuras humanas com cabeças de animais, né? Como, por exemplo, Horus, que é o homem-falcão, o deus homem-falcão, né? E, coincidentemente, a principal deusa do Baixo Egito, que será colonizado depois pelo Alto Egito, né? Era o Adjat, uma serpente alada do Nilo e guardiã dos juncos, né? O que pode ter uma associação aí com a punição da serpente condenada a rastejar no chão, né? Depois do mítico pecado original, né? E depois desse quinto dia vem evidentemente o sexto dia, como começamos abordando aqui, né? Onde os vegetarianos, homens e mulheres vegetarianas, né? Referindo-se à nação do nosso escriba aqui, são feitos deuses, né? Para do céu comandarem tudo na terra e tornarem tudo na terra vegetariano. E no fim se estabelece, depois disso, consumado esse dia sexto, né? Como eu já disse aqui no início, toda a narrativa conduz a esse sexto dia, que vai, enfim, resultar no sétimo dia com o repouso dos deuses, né? E o sétimo dia que não anoitece mais, né? Não se faz mais tarde de manhã, não vem um oitavo dia. O sétimo dia, como você vê, é o dia apocalíptico final do primeiro capítulo do Gênesis, né? E aí, para corroborar essa interpretação que eu estou fazendo aqui, nós vamos ter, por exemplo, a profecia de Isaías, né? Que diz que no monte sagrado do Senhor não se fará mais dano algum, o leão comerá palha como boi, né? A criança brincará na toca da serpente, enfim, né? E depois você relaciona isso, por exemplo, com a questão do Apocalipse, da suposta volta de Jesus como Rei dos Reis, né? Que poderia também ser Rei dos Reis, poderia ser a tradução de Yahvé Elohim,
né? O Senhor entre os deuses, né? E sendo esses deuses a projeção celeste dos reis terrenos, né? Então você veja que as coisas elas se encaixam aqui, né? E o título desse vídeo, que é Deus, é apenas um título introdutório, né? É uma é uma coisa que estou adiantando para vocês aqui, né? Essa pesquisa que eu venho fazendo aí, que eu venho desenvolvendo, já tem uns 4 ou 5 anos que eu venho pesquisando nesse sentido, né? E desdobrando essa questão aí, né? E mais uma vez, não estou dizendo, não estou afirmando que eu estou com a verdade, pode ser que eu esteja enganado, né? Mas isso tudo vem fazendo cada vez mais sentido para mim, certo? E aqui, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi apenas uma introdução nesse assunto aí. Não sei se eu vou postar esse vídeo no Desobediência Normativa ou se eu vou postar no a Bíblia Nua, que é um outro canal que eu abri para falar exclusivamente desse termo bíblico, desse assunto bíblico. E postei 2 vídeos iniciais lá, mas já faz algum tempo e não postei mais nada naquele canal, né? Então não sei onde você vai assistir esse vídeo, mas enfim, esse é apenas um vídeo introdutório a esse assunto aí, certo? Então, mas por que eu coloquei esse título, o que é Deus? No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que obviamente não foi escrito por nenhum João em particular, nenhum apóstolo ou discípulo em particular, mas sim por vários escribas dentro do que podemos chamar de comunidade joanina, né, que era a comunidade de João, né? E lá nesse versículo 24 do capítulo 4, está escrito que Jesus diz à mulher que Deus é espírito e importa que assim seja adorado em espírito e verdade, né? E a palavra espírito, como se você entendeu o que eu li aqui antes, né? O que eu disse antes do que eu li no capítulo 1 do Gênesis, urua, né? Urua é o termo hebraico que foi traduzido como espírito e cujo correspondente grego é pneuma. E ambos, rua e pneuma, significam vento, sopro, hálito, ar em movimento, fôlego, né? E quando Jesus diz que, e como eu disse, né, isso porque os antigos, esses povos bíblicos, eles entendiam que a comunicação verbal entre as pessoas se dava pela transferência física das ideias por meio do hálito que sai da boca do que fala e entra pela respiração do que ouve e ecoa nos ouvidos, certo? Era assim que eles acreditavam que se dava a comunicação por meio das palavras, né? A comunicação verbal, né? E então quando Jesus diz isso, o personagem Jesus, né? O que o autor, o escriba, coloca na boca do personagem Jesus, né? Quando ele diz a samaritana que Deus é espírito, na verdade o que ele está dizendo é que Deus é um sistema de pensamento. E a única forma de adorar Deus, esse Deus, que é um sistema de pensamento, é viver esse sistema na prática, certo? Então, já me alonguei demais aqui, esse vídeo já está com meia hora, né? Mas como eu disse, é um vídeo introdutório para um assunto extenso aí que eu pretendo abordar e venho abordando já desde de vários outros vídeos atrás também aqui no canal Desobediência Normativa, se é que esse vídeo vai para o Desobediência Normativa ou vai para a Bíblia Nua, não sei. Enfim, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, é apenas um vídeo introdutório porque o assunto é bastante extenso. Ok? Então é isso aí, fico por aqui, um abraço e até a próxima.